Graça e paz, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor por mais esta quarta-feira doutrinária que Ele tem nos concedido para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E já há 16 lições anteriores que nós iniciamos aqui uma série de estudos baseado nas cartas da prisão do apóstolo Paulo. E estamos aqui na primeira, na carta escrita aos Efésios, e hoje finalizando ela no capítulo 6, versículo 10 até o versículo de número 24. Irmãos, de fato, nós estamos chegando ao fim desta primeira etapa que nós traçamos no nosso coração, desejando que, de fato, o Espírito Santo ele venha completar esta boa obra em nós. Se durante toda esta carta houve direcionamentos para nós, houve algumas exortações, algumas notas de consolo, e tudo isso pretendendo gerar em nós o mesmo sentimento que havia no apóstolo Paulo. Esta era a preocupação dele, que enquanto estivesse ali preso e já inclusive pensando na sua própria morte, que ele acreditava que seria em breve, que a igreja desse então continuidade ali à missão que o Senhor confiara nas mãos dele, que basicamente seria levar o evangelho para toda a criatura. Então havia essa preocupação no apóstolo de que a igreja entendesse de que o homem, o apóstolo, ele poderia vir a falecer, e certamente isso iria acontecer, mas a palavra, ela permaneceria juntamente com a missão, com o ID do Senhor Jesus Cristo. E aqui, então, ele finaliza neste último capítulo de Efésios, e ele traz, irmãos, não de forma surpreendente, mas acredito eu, de caso pensado, ele traz, então, algo para nós que é de suma importância no que diz respeito à nossa continuidade aqui nesta terra, até encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, irmãos, aqui Paulo, ele fecha esta carta de uma forma, eu diria, exortativa, de uma forma esclarecedora e também de uma forma imperativa. Exortativa, irmãos, de acordo com o versículo 10 e o versículo 11 até a parte A, onde está escrito: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então ele traz aqui essa exortação para que esta igreja, a igreja ali que estava em Éfeso, e nós acreditamos, nós que também aqui hoje nos encontramos no presente século, então ele traz essa exortação para que busquemos, quanto ao mais, diante de todas as coisas que foram passadas aqui através desta carta, que nós então fôssemos fortalecidos e sempre do Senhor, buscando a força do seu poder. E aí ele dá esse direcionamento, para que nós nos revestíssemos de toda a armadura de Deus. Sim, irmãos, esse é aquele texto em que Paulo traz, todo aquele simbolismo, sobre a armadura do Senhor, a armadura de Deus, que deveria revestir, a igreja do Senhor Jesus, cada membro, cada congregado desta igreja do corpo de Cristo. E aqui nós vamos entender um pouco o que Paulo quis dizer com isto. É um texto muito clássico, muito conhecido por todos nós. Mas aí então ele traz esta primeira exortação para que busquemos força e poder, e isso no Senhor, por meio da armadura de Deus. É esclarecedora também, irmãos, porque ele vai dizer justamente o porquê da necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e de termos ali a força do seu poder, e de estarmos revestidos com a armadura de Deus. Aliás, não só a armadura de Deus, mas toda a armadura de Deus. Então, o porquê? Então, ele esclarece o versículo 11, na parte B, até o versículo de número 12. Ele diz: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí ele esclarece de forma direta, de forma clara, irmãos, sem deixar sombra de dúvida, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o nosso próximo, não é contra o homem, não é contra o nosso vizinho. Embora Paulo estivesse preso por causa de uma perseguição de homens, que estavam perseguindo a ele, e ele se encontrava preso ali em Roma, o cárcere era tomado ali por homens, era comandado por homens, havia ali um carcereiro que cuidava de Paulo, então era um homem, mas ele deixa bem claro, a nossa luta não é contra o sangue e a carne.
Aí ele fala, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele deixa bem claro que havia, sim, todo um mundo, né, um âmbito espiritual, e neste âmbito espiritual havia, sim, ali, nessa dimensão espiritual, havia ali, então, inimigos. E ele deixa bem claro aqui, então, a existência do próprio Satanás, do próprio diabo. Coisa esta que nós a entendemos como ser uma reverberação daquilo que já havia sido dito pelo próprio Senhor Jesus. Jesus Cristo, né, comprovadamente, ali nos 4 evangelhos que retratam a história de Jesus, comprovadamente ele falou muito mais sobre o inferno, sobre o diabo, sobre Satanás, do que qualquer outro assunto ele tratou como sendo algo de fato existente, como algo que realmente existe. E a Pedro, ele vai também fortalecer esta palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o diabo existe. Paulo, ele vem aqui e ele sacramenta a existência deste ser maligno, né, este anjo caído, e ele tem por objetivo, então, segundo a palavra de Deus, lá em João capítulo 10, 10, palavras do próprio Senhor Jesus, ali ele se referindo ao inimigo como sendo um ladrão, né? Então ele diz, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então este é o nosso inimigo, a nossa luta é contra ele e contra as potestades que estão ali neste mundo, né? Ali espiritual. Então nós entendemos os demônios, né? Os seres que caíram ali do céu, juntamente com Satanás. Estes, sim, são os nossos verdadeiros inimigos, e é com a armadura de Deus, fortalecidos no Senhor, com o poder do Senhor, que nós venceremos este maligno. É como se alguém perguntasse, né, como lutar contra Satanás, como lutar contra o diabo, né? Ele vai se levantar contra nós durante a nossa vida aqui nesta terra, e assim ele tem feito. Ele vai tentar nos tragar, tentar nos matar, tentar nos destruir, tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, tentar nos impedir de cumprirmos a missão principal, de pregar o Evangelho. É algo que nós temos visto muito aqui nessas lições aqui sobre na carta aos Efésios. Então, como lutar contra ele? Ou, nas palavras de Pedro, aí também até o Tiago também fala isso na sua epístola, como resistir-lhe, né? Como resistir ao diabo. E aí é quando vem o imperativo. Então ele traz uma exortação para que nós nos fortalecemos no Senhor, e fazendo isso, revestindo-se ali da armadura de Deus. Ele traz um esclarecimento, é se revestir da armadura de Deus, buscar a força no Senhor para vencermos este inimigo espiritual. E aí é quando ele traz então o imperativo, e é fazendo uso deste imperativo que nós iremos resistir ao diabo. O versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, que é a mesma palavra usada ali por Pedro e por Tiago. Resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, neste bloco final, Paulo, já imaginando que a igreja entendeu que deveria cumprir a sua missão, dar prosseguimento à missão de pregar o evangelho para toda criatura, mas que seria então atacada por um inimigo espiritual. Então ele traz essa exortação, serem fortalecidos no Senhor, no seu poder, revestindo-se da armadura de Deus. Ele traz um esclarecimento, deixando bem claro que é para fazer isso, não para lutar contra homens, mas sim para lutar contra essas hostes espirituais que se encontram nessa dimensão espiritual que está aqui ao nosso derredor. E ele então lança o imperativo para que nós tomemos a armadura de Deus, para que possamos então resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse imperativo, essa ordenação, na realidade reverbera aquilo que ele já havia dito no versículo 11.
revestivos de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha a ênfase aí quanto ao toda. A armadura de Deus não é um objeto único. A armadura de Deus é, digamos assim, a formação, o ajuntamento de vários objetos, formando, então, uma armadura como um todo. Assim, a imagem que Paulo traz quando ele usa esta palavra armadura, o simbolismo, é algo muito forte, foi muito bem usado por ele e certamente nós podemos ver isso na disposição dos versículos seguintes, ok? Irmãos, aqui vale uma observação, né? Nós temos ouvido falar, irmãos, principalmente na década de 80, principalmente na década de 90, com as igrejas neopentecostais, nós ouvimos muito falar de várias, digamos assim, várias formas, inclusive chamativas, ali de lutar contra o diabo, né? Quem nunca viu ali uma possessão demoníaca, né, aparecendo em determinados cultos televisivos, né, onde havia ali uma ação de exorcismo, onde se fazia um tipo de entrevista com o demônio que estava ali tomando conta daquele corpo. E há muitos livros que descrevem isso, que ensinam isso e que trazem, inclusive, ali histórias, né, formas chamativas de como esta luta, este exorcismo, ele precisa acontecer, ou ele deve acontecer. Então, muitas coisas, né, vieram à tona, muitas coisas se tornaram parte do nosso conhecimento coletivo, né? Há muitas pessoas que pensam que é exatamente assim. A primeira coisa, irmãos, que eu quero atestar é que nenhuma dessas formas que nos foi apresentado ali na televisão, talvez, irmãos, com pequeninas exceções, e particularmente eu não me lembro de nenhuma exceção, mas talvez por pequeninas exceções, a grande maioria, ou naquilo que eu captei, não é? Todas as formas como são apresentadas por determinadas igrejas, determinados grupos, que inclusive validaram muito essa questão do ser possesso por demônios, nenhuma delas encontra base bíblica. Nós não encontramos nenhum exemplo que quando Cristo estava ali expulsando demônios, né, a forma como os apóstolos agiram diante de pessoas possessas, o próprio apóstolo Paulo, nós não encontramos nenhum link parecido sequer com aquilo que nos foi apresentado nas décadas de 80, 90 e no início dos anos 2000. Ainda acontece hoje em dia, irmãos, mas isso foi muito mais forte durante este período. Inclusive, se tornou marca na vida de alguns ministérios, na vida de algumas igrejas. Isso se tornou uma marca. Mas nós não encontramos embasamento bíblico, não encontramos nenhuma história da forma como Cristo expulsou demônios, da forma como Paulo expulsou demônios e como essas pseudo-igrejas assim o fizeram, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é que, biblicamente falando, a única forma de vencer o maligno não é agindo como esses homens da televisão assim o fizeram. Daquela forma lá, né? Usando ali determinadas coisas ungidas nas mãos, né? Lançando água benta sobre aquele que estava possesso, ou entrevistando o demônio que estava no corpo de alguém, ou, sei lá, gritando bem alto, né? Aí estribuchando ali até mesmo mais do que o próprio que estava ali possesso daquele espírito maligno. Não, irmãos, não. Biblicamente falando, não seria dessa forma como nos foi apresentado. Mas, biblicamente falando, a única forma de vencer o maligno é tomando a armadura de Deus. É praticando a armadura de Deus em si. Não parte dela, mas toda a armadura. Se houver a armadura de Deus na minha vida, de acordo com o texto bíblico, então eu vencerei o maligno. Aí sim, irmãos, fazendo uso da armadura de Deus e seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo do próprio apóstolo Paulo, em momentos que se encontraram com pessoas possessas, e a gente percebe lá a simplicidade da coisa, né? Uma simples palavra pelo sangue de Cristo, né? Uma ordenança em nome do Senhor Jesus, fazia com que o demônio batesse em retirada. Porque, irmãos, não era aquilo que era proferido, era
aquilo que estava por dentro da fonte que proferia essas palavras. Eram homens que estavam ali revestidos com a armadura de Deus. Isso é uma coisa certa acerca do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos que certamente ali venceram o maligno na sua caminhada. Então, biblicamente falando, irmãos, a única forma de vencer ali o maligno, de vencer o diabo, vencer a Satanás e os demônios, é tomando a armadura de Deus. E aí, mais uma vez, quero aqui fazer o mesmo uso da palavra que Paulo usou aqui, né? Toda a armadura de Deus, porque é um ajuntamento, ela se completa. É como se fosse aquele brinquedo de Lego, irmãos, onde cada parte, né, vai se juntar a outra, somar a outra e vai completar o que Paulo chama de armadura de Deus. Então, são seis partes que formam essa armadura do Senhor, que completa, então, te ajudará a vencer o maligno. A primeira delas, o versículo 14, na parte A. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, né? Essa ideia de cingidos com a verdade, Paulo estava se referindo ao cinto, né? Era um grande cinto que ficava sobre a armadura. Certamente, a referência de Paulo aqui era a armadura romana, obviamente, porque era a armadura que ele conhecia, ou mais conhecia. Inclusive, ele estava preso ali com soldados romanos. Então, ele estava vendo uma armadura diante dele. Então, havia um cinto que cingia ali, não é? Abaixo do peitoral, na cintura do soldado, havia esse cinto, que era justamente o suporte para a espada. E aí Paulo diz que para nós o cinto na armadura de Deus é a verdade. Então ele diz, cingindo-vos com a verdade. E aí guarde também essa utilidade do cinto. O cinto, ele serve para colocar a espada. Guarda essa informação, tá bom? É muito importante isso. Segundo item, no versículo 14, na parte B, ele diz, investindo-nos da couraça da justiça. Então, o que seria a couraça? A couraça seria, irmãos, basicamente esse peitoral, né, que cobria ali, basicamente, o tórax, o abdômen, né, ali, e protegia ali no corpo do soldado os seus órgãos vitais. Justamente ali na luta, no embate corpo a corpo, num lançar de alguma lança de algum inimigo, se batesse ali no seu tórax, poderia encontrar o coração, poderia encontrar algum outro órgão vital. E a couraça protegia, então, órgãos vitais. E aqui eu chamo a atenção justamente para o coração, né? Proteger o coração. Então, a couraça, né, ali, você vestido com ela, a couraça da justiça de Deus, protegerá então o teu coração, os teus órgãos vitais. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira parte desta armadura de Deus, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então ali Paulo fala sobre aquilo que vai revestir os pés, né, do soldado. São os calçados. E ele diz que esses calçados na armadura de Deus representa a preparação do evangelho da paz, né? Sandálias ali para cobrir os pés do soldado do Senhor. E aí eu lembro de Romanos capítulo 10, versículo 15, que diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Aí ele declara, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Quão formosos são os pés. Talvez Paulo estivesse pensando nisso, né, na armadura de Deus, porque ele mesmo disse, né, para que nós calçássemos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. A quarta parte dessa armadura de Deus, no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, ok? Então, no braço do soldado estaria ali um escudo. Geralmente este escudo ele era muito grande, né? O escudo romano era um escudo enorme, né? Que protegia basicamente todo o corpo, né? Cobrindo ali, no caso, todas as brechas, e digamos assim, no contexto espiritual, né? Que o diabo poderia usar essas brechas, né? Para plantar dúvidas em nós, inclusive sobre a palavra de Deus. Lançar ali uma dúvida, né, na mente do homem ali acerca da palavra do Senhor. Então você precisa embraçar esse escudo da fé.
que é da crença, né? Que é do acreditar, né? Eu acredito, eu tenho fé, e aí você tapa então todas as brechas, ok? Ele fala aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, né? Os dardos inflamados do maligno, né? Então o diabo ele lança dardos ali inflamados, né? Em chamas ali ardentes para tentar encontrar uma brecha, e com o escudo então você se protege, mas é o escudo da fé, tem que crer, não é? E agora, irmãos, aqui a quinta e penúltima parte dessa armadura, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Então, aqui a proteção para a sua cabeça, ou seja, o membro que comanda todo o corpo. O membro que comanda todo o corpo é justamente a cabeça. E você vai proteger, então, usando o capacete da salvação. A certeza de salvação, o se converter de verdade, né? O nascer de novo, vai trazer proteção para este membro aqui que comanda todo o corpo. E por último, então, a sexta parte, o versículo 17, na parte B, e a espada do Espírito, que é o que nós vamos ter na nossa mão para lutar, né? Uma espada, e ele declara que é a palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus é a espada do Espírito, é com ela que nós atacaremos, né? É com ela que nós vamos ali atacar o nosso inimigo. E aí, você lembra, eu disse para você guardar essa informação, nós estaremos cingidos com o cinto da verdade. O cinto da verdade estará na nossa armadura de Deus, o cinto da verdade. E o cinto, ele tem como utilidade colocar a espada no soldado. Então, essa espada, aqui a espada, que ele chama como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, estará sempre embasado aonde? Na verdade, o cinto da verdade. Então, eu creio, né, porque eu tenho fé, e eu prego, mas eu prego a palavra de Deus que está sob a verdade. Ok? É um complemento muito lindo sobre a armadura de Deus. Então Paulo ele declara, irmãos, que nós iremos resistir ao inimigo, que nesta luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nós iremos vencer este inimigo, não é gritando, não é pulando, sabe? Não é fazendo entrevista ali, entrevistando o diabo, não é, sabe, ali dando vez a ele, dando espaço a ele. Longe disso. Nós iremos resistir ao inimigo se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com as sandálias da preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e a espada do Espírito. Com essa armadura, nós venceremos o inimigo. Não pode ser uma parte dela, não pode ser a maioria dos itens dela, tem que ser toda a armadura de Deus. Inclusive, irmãos, eu não vejo como nós termos parte desta armadura e nos faltar uma outra. Para mim, todas elas se complementam. Mas Paulo ainda apresenta um imperativo. Então você terá sim a armadura de Deus, mas ainda há um imperativo, ainda há uma ordenança. O versículo 18, para mim aqui, irmãos, é o grande segredo dessa armadura de Deus. Sabe o soldado que ele, de repente, digamos assim, né? Digamos que o nosso país entrasse em uma guerra agora, digamos que faltassem soldados, né, ali do exército, e os homens que nunca serviram ao exército, digamos assim, pessoas como eu, fossem convocadas para a guerra. Aí me dariam, irmãos, a arma, me dariam a roupa, me dariam o capacete, me dariam tudo. Aí me soltariam no meio da guerra. Eu acredito, irmãos, que eu morreria rápido. Por quê? Porque me faltaria o preparo. O preparo. E é o que Paulo diz aqui no versículo 18. Você tem a armadura de Deus. Aí ele fala no 18, mas o mais é meu, tá bom? O mais é meu. Porque ele completa com toda, aí ele cita, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja,
com toda oração, com súplica, com vigilância, com perseverança, com intercessão, irmãos. Basicamente, aqui Paulo está falando sobre oração, sobre a intimidade com Deus, sobre buscar ao Senhor, irmãos. Tendo a armadura de Deus, ok, 10, maravilhoso, mas você tem que gerar intimidade com esse Deus. É daí onde vai vir, digamos assim, o seu treinamento, o seu preparo, será por meio da oração. Oração, súplica, vigilância, perseverança e intercessão. E, inclusive, irmãos, lembrando, no último domingo, nós conclamamos a igreja, nós apelamos à igreja para que entrassem em um período de oração, para que o próximo culto, no próximo domingo, fosse bênção, para que Deus, de fato, estivesse agindo no nosso meio, irmãos, com poder, através do seu Espírito Santo, avivando a sua igreja. Hoje já é quarta. Você orou? Você tem buscado a presença do Senhor? Então, como você vai vencer o maligno? Não adianta, irmãos. Você pode colocar 1000 louvores na sua vitrola, no seu rádio, na sua televisão, na sua internet. Você pode se emocionar com tantas outras coisas. Você pode fazer tudo isso, mas você só vencerá o inimigo se você se revestir de toda a armadura de Deus. E, com toda oração, com toda súplica, com vigilância, com perseverança e com intercessão. Vamos orar, igreja. Vamos orar, porque só assim nós resistiremos ao nosso inimigo. Ele quer nos destruir, mas em nome de Jesus, ele será vencido. Ele será vencido, não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ele será vencido por aqueles que revestirem-se da armadura de Deus e que buscam intimidade com o Senhor através da oração. Amém, irmãos? E o próprio Paulo, ele vai declarar a sua crença nisso, né? Perceba que Paulo estava em um momento muito difícil na sua vida e, digamos assim, não é? Em vez de aqui ele declarar um desespero e de alguém escrever acerca dele que na prisão ele estava clamando em alta voz, pedindo a Deus misericórdia, por socorro, ele demonstra, irmãos, que ele acredita naquilo que ele está direcionando à igreja, porque ele diz no versículo 19, primeiro ele diz, você vai fazer isso, você vai se revestir da armadura, com toda oração, súplica, com toda perseverança, com toda vigilância, com intercessão. Aí ele fala no 19, e também por mim. Então ele acredita nisso, orem por mim e também por mim. Aí ele diz o porquê vocês devem orar por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo não pede nem para ser solto. Ele pede, irmãos, para que orem por ele, para que no abrir de sua boca ele pregue a palavra do Senhor de forma intrépida, né? Fazendo conhecido o mistério do Evangelho. E ele declara no versículo 20, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, né? Em cadeia, em prisão, eu sou embaixador de Cristo. Há muitos que querem ser embaixadores de Cristo só nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, mas Paulo, ele era embaixador de Cristo e parece-me aqui que com muito orgulho, viu, irmãos, em cadeias. Aí ele declara, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então Paulo, ele deixa claro, ele declara a sua crença nisso. É interessante imaginarmos que o próprio Paulo, eu creio assim, ele estava revestido da armadura de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Paulo estava revestido da armadura de Deus. Eu creio que ele estava revestido de toda a armadura de Deus. Ele tinha o cinto da verdade, ele tinha a couraça da justiça, ele tinha as sandálias da preparação do Evangelho da paz, ele embraçava o escudo da fé, ele tinha na sua cabeça o capacete da salvação, ele tinha a espada do Espírito e ele tinha essa armadura com toda oração, com toda súplica, com toda vigilância, com toda perseverança, com toda intercessão. Ele tinha isso nele. Então ele vencia o inimigo, mas estava preso pelos homens. Deixando bem claro, a minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E aí, em vez de pedir para que orem, para que ele seja liberto, eles orem por mim. Porque aqui em Cadeias eu sou embaixador do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, que exemplo para nós. A armadura de Deus não vem para a nossa vida, para que nós vencemos todas as intempéries desta vida. Não, a armadura de Deus vem sim, para vencermos o maligno
apesar de qualquer intempérie desta vida. Amém, irmãos? Então ele finaliza a carta para essa igreja que ele tanto amava, né? Nós já vimos, de acordo lá com Atos, que era uma igreja que ele pastoreou por pelo menos 3 anos, pastoreou ali, né, pessoalmente, né? E era uma igreja que ele amava muito. Ele finaliza então esta carta que ele tanto amava, versículo 21 até o versículo 24. Encontramos então as suas últimas palavras para esta igreja. Ele começa aqui no 21, para que saibais também ao meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, que era quem estava levando esta carta para os irmãos em Éfeso, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, né? Paulo não estava preso só, sabemos que havia algumas pessoas com ele, o próprio Timóteo, né, provavelmente estava com ele ali. Então ele disse, para que saibais a nosso respeito, e ele, Tíquico, vocês vão saber ao nosso respeito, que nós estamos presos, mas que Tíquico, levando notícias sobre nós a vocês, que ele, então, console o vosso coração, né? Que coisa linda. Ele era o preso, mas ele estava preocupado para que a igreja fosse consolada, ok? E aqui, irmãos, me chama a atenção a forte observação de Paulo no versículo de número 24, tá bom? Preste atenção. No 23 ele diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora no 24, a graça seja com, aí ele fala, todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então me chama a atenção esta forte observação do apóstolo, aqueles que amam sinceramente. A graça seja para estes. Lembrando, irmãos, do capítulo 1, versículo 1 desta carta, que Paulo ali declara que ela estava sendo escrita para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós já vimos quem seriam esses santos, quem seriam esses fiéis, né? Os santos, aqueles que foram separados pelo próprio Deus para si, né? Tomados para o Senhor. E santos porque também se separavam deste mundo, se separavam do pecado deste mundo. E fiéis porque, de fato, Deus, o próprio Deus, poderia confiar neles, né? Porque a crença neles em Cristo Jesus passava essa ideia de fidelidade. Então, Paulo ali no capítulo 1, versículo 1, disse, esta carta é escrita aos santos e fiéis. E ele termina dizendo, a graça seja com todos, os que amam sinceramente. Por isso, irmãos, que às vezes, quando eu prego a palavra, e determinadas palavras são pesadas mesmo, eu costumo dizer, mas é para crente, né? Para quem é crente de verdade. No caso aqui, Paulo ele disse, é para quem ama sinceramente ao Senhor. Então, você ama sinceramente ao Senhor, então esta carta é para ti e certamente nenhum desses mandamentos serão pesados demais para você. É para aqueles que querem cumprir a missão principal, que Paulo, preso, estava preocupado para que houvesse ali uma continuidade, principalmente quando ele partisse desta vida, né, desta terra, desta existência. Paulo se preocupava, a igreja vai dar continuidade? Então, esses que amam sinceramente ao Senhor são aqueles que querem cumprir a missão. Que missão é essa? Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Esses que praticam esta missão são os que amam o Senhor Jesus com sinceridade. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra esta dimensão espiritual, onde existe o maligno que está ao nosso derredor. Então, revista-se com toda a armadura de Deus, com toda oração, com toda súplica, com toda vigilância, com toda perseverança, com toda intercessão. E eu falo como Paulo, e orem também por mim, pela minha vida, pelos oficiais da igreja, por aqueles que pregam a palavra do Senhor na igreja, por aqueles que estão na plataforma do Senhor. Orem por nós. E vamos continuar orando, irmãos. Só assim o maligno será vencido. E o poder de Deus, a força do Senhor, ela vai de fato suplantar todo o mal. Vamos orar, irmãos. Vamos interceder, revestidos
da armadura de Deus. A vitória é certa, mas é certa para aqueles que amam sinceramente ao Senhor. Revista-se da armadura de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por esta carta escrita aos Efésios. Com tantas lições que nós aprendemos nos últimos meses. Lições estas que trouxe a nós crescimento, esclarecimento, exortação. Tantos direcionamentos que nós recebemos de Ti, desta carta que vem reverberando no decorrer da história, Senhor. Mas uma carta que é viva, uma carta que é poderosa, porque é palavra Tua, inspirada pelo Espírito Santo. Eu clamo, Deus, que esta última palavra sobre a Tua armadura seja de fato absorvida pela Tua igreja, Senhor. Que em Cristo Jesus cada membro, cada congregado deste ministério, Senhor, possa de fato, Senhor, assistir a esta pregação, possa refletir sobre ela e tome uma decisão hoje, e essa decisão seja acertada de buscar de fato se revestir de toda a armadura de Deus. Que a oração, a súplica, seja uma prática na nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensina a orar, a buscarmos mais a presença do nosso Deus, para que a vitória seja Tua, Senhor, por meio desta igreja, Pai. Faz assim, Deus, e continua também falando aos nossos corações nas próximas quartas-feiras, nas outras cartas da prisão, Senhor, gerando em nós o crescimento que procede de Ti. Eis aqui, Senhor, o Teu servo, os Teus servos, as Tuas servas, que Te amam sinceramente, Senhor, com sinceridade. Faz em nós o Teu querer, o Teu realizar, o Teu agir. Age nas nossas vidas e através de nós. Glorifica o Teu nome, Senhor, no meio desta igreja. Faz assim, Senhor, aviva a Tua igreja. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até a próxima quarta-feira, então, se Ele assim nos permitir, onde nós iremos dar início à carta escrita aos Filipenses, a segunda carta da prisão. Que Deus nos abençoe. Paz.